Vocês já pararam para pensar como a sociedade distorce nossa visão sobre o corpo masculino? Eu sou a doutora Emma Blake, especialista em urologia e saúde do homem, e hoje quero compartilhar uma história que vai fazer você repensar tudo o que achava que sabia sobre masculinidade, autoconfiança e o mito do tamanho é documento. Estamos falando de Matt Barr, o homem com o pênis natural mais longo já comprovado cientificamente, impressionantes 36,5 centímetros de comprimento e 21,5 de circunferência. Num primeiro momento, muitos podem imaginar que isso seja um presente dos deuses, afinal, vivemos numa cultura que associa tamanho a poder, virilidade e sucesso sexual. Mas a realidade de Matt é bem diferente do que a maioria espera, e é exatamente por isso que sua trajetória merece ser conhecida. Quando Matt apareceu no documentário Am I Massive, muitos viram apenas um caso de curiosidade médica ou até mesmo de admiração. Afinal, quem não gostaria de ser exceção à regra? Mas o que pouca gente percebe é que estar tão fora da curva não é vantagem, é um desafio diário. Para entender melhor, vamos aos números. Estudos mostram que o tamanho médio ereto gira em torno de 13 a 15 centímetros. Na distribuição estatística, apenas 2,5% dos homens ultrapassam os 18 a 20 centímetros. Matt não está apenas acima da média, ele está em um patamar tão extremo que praticamente não existe parâmetro de comparação. E é aqui que moram as lições mais importantes: o que a cultura glorifica nem sempre é funcional na prática, e o que parece ser um privilégio pode se tornar um fardo pesado. A primeira coisa que Matt me confessou foi algo surpreendente: as pessoas esperam que eu tenha uma energia correspondente ao meu tamanho, mas sempre fui tímido. Talvez até como forma de compensação. Essa declaração soa como um tapa na cara dos estereótipos. A sociedade imagina que um homem nessas condições deva ser um deus grego da confiança, mas a realidade é que Matt muitas vezes se sentiu reduzido a uma única característica física. É como se ele vivesse uma versão masculina do privilégio da beleza, sim, chamava atenção, mas essa atenção o impedia de ser visto como um ser humano completo. E é aqui que quero fazer um alerta crucial para todos os homens: a verdadeira confiança não vem do corpo, mas da aceitação, da comunicação e da presença. São qualidades que qualquer homem pode desenvolver, independentemente das medidas. A jornada de Matt começou cedo, e não foi nada fácil. Como a maioria dos adolescentes, ele descobriu suas diferenças no vestiário da escola. Mas enquanto para muitos meninos isso passa despercebido, para Matt foi um pesadelo. Os colegas notaram imediatamente, espalharam comentários, e o que poderia ser visto como inveja se transformou em bullying e objetificação. Imaginem ser pressionado a aprovar seu corpo, a exibir ereções como se fosse um espetáculo. Matt não tinha nem palavras para descrever o que estava acontecendo, afinal, quase ninguém fala sobre a objetificação masculina. Mas era exatamente isso: ser reduzido a um órgão, ser visto como um fenômeno em vez de uma pessoa. E o que muitos homens podem achar que seria elogioso se tornou uma fonte de ansiedade, vergonha e isolamento. Quando chegou a hora da primeira experiência sexual, a realidade foi ainda mais dura. O que deveria ser um momento de descoberta se tornou um constrangimento: a primeira tentativa nem chegou a acontecer de verdade. Uma colega de escola espalhou que haviam transado, mas era tudo invenção, um acordo para salvar as aparências. Quando finalmente tentou uma relação penetrativa anos depois, o resultado foi doloroso: a parceira sentiu tanto desconforto que precisaram buscar ajuda médica. E é aqui que a biologia entra em cena. O canal vaginal, em média, tem entre 7,5 e 8,5 centímetros de profundidade quando relaxado, podendo chegar a no máximo 15 a 17 centímetros com excitação. Para alguém como Matt, a penetração não é apenas difícil, pode ser impossível sem adaptações. Essa realidade o obrigou a aprender uma lição que muitos homens demoram décadas para entender: sexo não se resume à penetração. Matt teve que se reinventar. Aprendeu que o segredo está no preparo, na criatividade, acima de tudo, na comunicação. Tive que me esforçar muito mais para garantir que minha parceira estivesse confortável, e isso me tornou um amante muito mais consciente, contou. Essa é uma mensagem poderosa: a qualidade da intimidade não depende do tamanho, mas da conexão, do cuidado e da capacidade de se adaptar. Seja você acima, abaixo ou dentro da média, o que realmente importa é entender seu parceiro e explorar todas as dimensões do prazer, não apenas a física. Do ponto de vista médico, a história de Matt reforça uma verdade inconveniente: o tamanho médio não é apenas normal, é ideal.
A esmagadora maioria dos casais tem compatibilidade anatômica dentro dessa faixa. Extremos, para mais ou para menos, tendem a criar desafios desnecessários. Então, se você já se pegou preocupado com medidas, ouça bem, estar na média não é ser comum, é ser funcional, saudável e desejável para a maioria das parceiras. E tem outro detalhe que quase ninguém considera: a praticidade do dia a dia. Para a maioria dos homens, comprar preservativos é algo simples, há opções em qualquer farmácia, com tamanhos que atendem a maioria. Mas para Matt, até isso virou um problema. Os preservativos convencionais, mesmo os maiores, não serviam, ou arrebentavam ou escorregavam, criando riscos e ansiedade. Ele teve que recorrer a modelos sob medida, algo que a maioria dos homens nunca precisará pensar. A história de Matt nos ensina que a obsessão por medidas é um caminho sem saída. A verdadeira masculinidade não se mede em centímetros, mas na capacidade de se conectar, de se adaptar e de construir relações baseadas em respeito mútuo. Então, da próxima vez que alguém brincar sobre o tamanho é documento, lembre-se, na vida real, o que realmente importa é muito mais profundo, e muito mais humano. Que o verdadeiro prazer não se resume a um único ato, mas à capacidade de criar uma experiência completa, atenta e generosa. Essa abordagem não só transformou suas relações, como também o libertou de uma pressão que, durante anos, o fez sentir-se como um problema a ser resolvido em vez de um parceiro a ser desejado. O que mais impressiona em sua trajetória não é a dimensão física, mas a dimensão emocional do aprendizado. Matt descobriu que a confiança não nasce do que você tem, mas de como você age. Ele passou a enxergar sua anatomia não como uma maldição ou um troféu, mas como parte de uma equação muito maior, a da conexão humana. E isso, sim, é algo que qualquer homem pode e deve cultivar. Aqui está a ironia cruel que sua história expõe. Enquanto a cultura insiste em glorificar o extremo, a realidade mostra que o excesso, em qualquer direção, quase sempre traz complicações. Homens que se preocupam com o tamanho, seja por acharem que têm pouco, seja por terem demais, acabam presos na mesma armadilha, a crença de que a validação está em um número, não em quem eles são. Mas a verdade é que a maioria das mulheres não está medindo. Elas estão sentindo. Avaliando não centímetros, mas cuidado. Não performance, mas presença. E é isso que os estudos confirmam, repetidamente. Pesquisas com milhares de mulheres revelam que, quando se trata de satisfação sexual, fatores como afeto, comunicação e disposição para explorar juntos superam qualquer medida física. Uma meta-análise publicada no Journal of Sexual Medicine analisou décadas de dados e chegou a uma conclusão simples: a anatomia média não é apenas suficiente, ela é ideal. Por quê? Porque o corpo humano foi projetado para compatibilidade, não para exibição. O que a natureza priorizou não foi o espetáculo, mas a função. E a função, no fim das contas, depende muito mais de como você usa o que tem do que você tem. Matt aprendeu isso da maneira mais difícil, vivendo as consequências de um mito. Ele descobriu que, no fundo, o que as pessoas realmente querem não é um corpo fora do comum, mas um parceiro que saiba fazer o comum se tornar extraordinário. E isso não exige medidas excepcionais, exige atenção, paciência e a coragem de ser vulnerável. Se há uma lição universal em sua história, é esta: a masculinidade não se constrói em cima de inseguranças, mas na capacidade de transcendê-las. Não importa se você já se sentiu inadequado por ser pequeno demais ou se, como Matt, descobriu que grande demais também é um fardo. O que importa é reconhecer que o valor de um homem, na cama e fora dela, nunca esteve em algo tão superficial quanto o tamanho. Está em como ele ama, como ele ouve, como ele se doa. Então, da próxima vez que a cultura tentar vender a você a ideia de que a mais é sempre melhor, lembre-se de Matt. Lembre-se de que a vida real não é um filme pornô, nem um comercial de suplementos. É feita de corpos reais, com limites reais, e de relações que florescem não pela perfeição, mas pela autenticidade. E isso, meu amigo, não tem preço nem medida. A verdadeira revolução sexual não está no que você tem, mas em como você usa, e isso vai muito além do físico. Matt descobriu, na prática, que o sexo não se resume a um único ato, nem a uma única medida. Sua jornada revelou algo que poucos homens ousam admitir: a intimidade mais profunda nasce da adaptação, da criatividade, acima de tudo, da disposição para reinventar o prazer. Ele não se limitou a aceitar as dificuldades, transformou-as em oportunidades.
Experimentou posições que priorizavam o conforto sem sacrificar a conexão. Usou acessórios simples, como almofadas para controlar a profundidade ou protetores personalizados, não como muletas, mas como ferramentas para ampliar o prazer de ambos. Não foi um caminho sem tropeços, houve tentativas frustradas, ajustes incômodos e momentos em que a frustração quase venceu. Mas cada erro aproximou de uma verdade inegociável: o melhor sexo não é aquele que segue um script, mas aquele que se escreve junto. E aqui está a lição que todo homem deveria tatuar na mente: gerenciar expectativas não é baixar o padrão, é elevar a honestidade. Matt aprendeu que nem toda parceira estaria à vontade com sua anatomia, e isso não era uma rejeição a ele, mas uma questão de compatibilidade. Algumas mulheres chegavam com a ideia de que seria uma experiência incrível, só para descobrir que não era para elas. E está tudo bem, contou. Essa maturidade é rara em um mundo onde os homens são ensinados a levar tudo para o lado pessoal. Mas a verdadeira confiança não se abala com um anão. Ela entende que o desejo é subjetivo, que corpos são diferentes e que o respeito sempre vem antes do ego. Se você acha que esse conselho serve apenas para homens com corpos fora do padrão, está enganado. Nenhum tamanho, grande, pequeno ou médio, garante compatibilidade universal. O que faz a diferença é a capacidade de ler o outro, de se adaptar e de transformar cada encontro em uma experiência compartilhada, não em uma performance solitária. Sexo não é um monólogo, é um diálogo onde o toque, o olhar e a respiração falam tão alto quanto as palavras. Quando perguntei a Matt qual mensagem ele deixaria para homens que lutam contra a insegurança com o próprio corpo, sua resposta foi tão simples quanto poderosa e se resume a 5 pilares que deveriam ser o manual de todo homem moderno. 1. Não deixe que um número defina quem você é. Seu valor não cabe em uma régua. Se você permitir que a obsessão pelo tamanho domine sua identidade, estará se condenando a uma vida de limitações autoimpostas. Seu corpo é apenas uma parte da sua história, não a história inteira. 2. Conheça seu corpo como um aliado, não como um inimigo. Saiba o que ele pode, e não pode, fazer. Entenda seus ritmos, suas respostas, seus pontos fortes. A autoconfiança nasce do autoconhecimento, não da negação. Se algo precisa ser ajustado, ajuste. Se algo pode ser potem. Se alisado, potencialize. Mas sempre a partir da realidade, nunca da fantasia. 3. Priorize a parceira, não a performance. Um bom amante não é medido em centímetros, mas em atenção. Ouça. Observe. Respeite os limites, os dela e os seus. O prazer verdadeiro não é um ato unilateral, é uma coreografia onde ambos se movimentam em sintonia. 4. Vista-se para si mesmo, não para os outros. Para Matt, isso significou escolher roupas que minimizavam olhares indesejados. Para você, pode ser usar o que faz você se sentir invencível. A confiança não vem do que os outros veem, mas do que você sente quando se olha no espelho. 5. Reinvente a intimidade. Sexo não é um roteiro de pornô, é uma tela em branco. Explore toques, palavras, silêncios, brincadeiras. Descubra o que excita vocês dois, não o que a cultura diz que a deveria excitar. A criatividade no quarto é o antídoto contra a monotonia e contra a tirania dos padrões. E, acima de tudo, fale. Matt insistiu nisso: a comunicação é a lubrificação emocional de qualquer relação. Às vezes, as coisas não saem como planejado. Às vezes, o corpo não responde. Às vezes, o desejo não está alinhado. Mas quando a abertura para conversar, sem julgamento, sem vergonha, até os tropeços se tornam parte da conexão. Como urologista, posso afirmar: o testemunho de Matt não é apenas inspirador, é científico. Vivemos em uma era onde homens são bombardeados com a ideia de que o tamanho dita o destino. Mas os dados não mentem: a maioria esmagadora das mulheres prefere o que é compatível, não o que é extremo. Estudos após estudos mostram que o ideal não está nos limites da anatomia, mas na média, porque é ali que o conforto, a praticidade e o prazer mútuo se encontram. Até a indústria de sex toys confirma: os modelos mais vendidos não imitam proporções irreais e replicam o que é funcional. Matt cresceu achando que sua reputação o tornava especial. Mas com o tempo, percebeu que a atenção baseada apenas no físico era vazia. Não construía laços, alimentava a objetificação. E pior, distorcia a realidade.
Porque a cultura pode gritar que a maior é melhor, mas a vida real sussurra algo bem diferente. O que importa não é o que você tem, mas como você usa e como você faz a outra pessoa se sentir. Em relacionamentos duradouros, o tamanho perde relevância diante de 3 coisas: confiança, comunicação e cumplicidade. Matt aprendeu isso da maneira mais difícil, vendo parceiras reagirem mal não por causa dele, mas por causa das expectativas irreais que a sociedade havia plantado nelas. A desconexão era clara: o que vendiam como a masculinidade não tinha nada a ver com o que as mulheres realmente desejavam. Sua mensagem final é um manifesto: pare de comprar mitos. Não deixe que um número, seja ele grande, pequeno ou médio, roube seu tempo, sua energia ou sua paz. Foque no que realmente constrói intimidade: o respeito pelos limites, seus e do outro, a coragem de ser criativo e a humildade de reconhecer que o melhor sexo não é aquele que impressiona, mas aquele que conecta. E aqui está a verdade que muitos homens resistem em aceitar: a masculinidade não se mede em centímetros. Ela se mede em como você cuida de si, do corpo, da mente, das relações. Um homem verdadeiramente seguro não é aquele que nunca duvida, mas aquele que, mesmo diante das incertezas, escolhe agirmos com integridade. Então, para você que está lendo isso, sua força não está no que a cultura diz que você deveria ser, mas em quem você escolhe ser. Invista na saúde que sustenta seu corpo. Cultive a confiança que nasce do autoconhecimento. Alimente as relações que celebram você além das aparências. Porque, no final das contas, o sexo mais memorável não é aquele que segue um padrão, é aquele que quebra todos eles.